Bem-vindos a essa turma de viajantes, viajantes virtuais. Hoje nós vamos para o Chile com uma turma bem animada aqui do Instituto de Engenharia do Paraná. Com essa viagem tem um guia muito especial, é o engenheiro metalúrgico Márcio Porto, que está em São Paulo e vai nos conduzir para lugares maravilhosos no Chile. Vou passar a palavra para a Rita Nara Guimarães, que está representando o nosso presidente Horácio Guimarães. Boa noite a todos. Estou muito feliz mais uma vez de estar participando com a Beth, que sempre nos leva para todos os lugares muito bem acompanhados de todos vocês. Infelizmente, Horácio coincidiu com a reunião do Conselho Deliberativo no mesmo horário, está na outra sala fazendo. Então, eu vou fazer uma pequena participação por ele aqui. Mas espero, como sempre, o Márcio já fez várias vezes aí, a gente sabe que vai ser, se for uma 10ª parte da última apresentação, vai ser maravilhosa. Muito bem. Então, começando aqui. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Márcio, sou engenheiro metalúrgico formado pela Poli aqui em São Paulo. Trabalhei um tempo em engenharia metalúrgica, depois eu acabei descambando para a indústria de software e hoje eu trabalho com software financeiro. E o Chile representa bastante para mim, porque além de ter feito algumas viagens sozinho no início, quando era mocinho, e depois com família, com esposa, com filho, eu ainda tive chance de trabalhar durante 3 anos no Chile. Então, durante 3 anos eu morei em Santiago e foi um período difícil com família, porque o filho era adolescente, era melhor que ficasse em São Paulo, porque já estava cheio de atividades aqui, ia ser uma dó levá-lo para o Chile. Então, eu ia, vinha, minha mulher ia e vinha, meu filho ia e vinha, mas mesmo assim foi uma aventura maravilhosa e deu para conhecer o Chile muito melhor do que muito chileno. Então, vamos ver. Opa! Aqui. O Chile é um país que uma criança escreveu uma vez, é um país alto e magro. Ou seja, ele tem mais de 4.000 quilômetros de comprimento, chega a ter 60 quilômetros de largura, 160 quilômetros de largura no ponto mais largo. E é extremamente variado. A partir de Santiago, aqui, na nossa viagem, a gente vai indo para o sul, depois de ver Santiago e região, e vamos ver montanhas e vinícolas, e vamos para a Araucania, onde tem os índios mapuches, vamos para a região dos lagos, e aí a gente pula isto aqui, que eu não conheço, mas é maravilhoso, fica para uma próxima, e vamos ver a Patagônia. Não sei se tem um problema no meu computador, mas não está aparecendo aí. Não sei se tem alguma imagem. Aqui está aparecendo Elina, é São Paulo. Não está aparecendo? Está aparecendo sim, Nelson. Está aparecendo sim. Minimiza, deve ter uma barrinha horizontal, e você minimiza. Beth, pode confirmar se você está vendo também? Eu estou vendo normal. Estou vendo normal, o Sandoval também. Estamos em computadores diferentes. É normal. Ok. Então, desculpe. Continuando. De Santiago, a gente vai viajar para o sul, até o Torres del Paine, lá embaixo, na região de Magallanes. Cada região do Chile tem um nome. Depois a gente sobe para a região de Coquimbo, onde se produz o pisco e onde se vêem estrelas, e acaba a viagem no Atacama. O Atacama também vai ser muito curtinho, porque vamos ter uma apresentação exclusiva sobre o Atacama, que é sensacional daqui a algum tempo. Então, eu vou entrar um pouquinho na Bolívia no fim, e a gente vai ver a região de Uyuni. E, para mim, vocês vão ver, eu acho que a região de Atacama e Uyuni, de tanto que eu já vi no mundo, é uma das regiões mais lindas e impressionantes do mundo inteiro. Vamos ver o Chile. Veja como ele é comprido. Ele praticamente tem o mesmo comprimento do Brasil. Tem muito poucos habitantes, veja, 20 milhões de habitantes, é como a região metropolitana de São Paulo. Só que o PIB deles é $16 mil per capita, ou seja, é dobro ou mais que o dobro do Brasil. Eles são muito mais ricos e a renda muito mais bem distribuída do que aqui. É um país de primeiro mundo realmente admirável. O Chile é caracterizado por terremotos e vulcões. O país inteiro é sujeito a terremotos e vulcões. Por quê? A placa de Nazca, que é uma grande placa terrestre impulsionada pelo magma,
avança para debaixo da América do Sul a razão de 8 a 10 centímetros por ano. E nesse espremer do continente americano, ela vai provocando terremotos e cavando vulcões. É a chamada zona de subdução, porque a placa de Nazca entra embaixo da América e causa terremotos enormes. O Chile tem, a todo comprido, divisa com a Argentina e com Bolívia, a Cordilheira dos Andes, que tem altitudes enormes. Na região de Santiago é onde ela é mais alta. Ela tem vários picos de 5, 6 e 7 mil metros, que é o Aconcagua. Mais para cima, 5 mil e 6 mil metros é comum. Mais para baixo vai diminuindo um pouco. Não em todo o país, mas na maior parte dele, ainda tem a Cordilheira de la Costa, que chamam. É uma outra cordilheira muito mais baixa, da ordem de 2 mil metros, que faz um belo vale central aqui embaixo. Então, a região de Santiago é exatamente entre a Cordilheira de la Costa e os Andes. E como fica num buraco, portanto, ou seja, uma planície de 570, 600 metros de altitude, entre uma cordilheira de 2.000 e uma cordilheira de 6.000, a poluição de Santiago é emitida e fica lá mesmo. Então, é muito comum vocês irem para Santiago e verem a cidade poluída, com uma névoa branca, sem vista para as montanhas. Então, o dia que vocês estiverem lá e chover ou der uma ventania, no dia seguinte sai para ver montanha, porque é o que há de mais bonito e dura pouco. Os dias totalmente abertos duram pouco. O Chile tem uma variedade enorme de climas e vegetações, desde o sul, em que é um clima praticamente antártico, com muito frio, muita neve, ventos no verão, a Patagônia, que é a parte sul do Chile, tem ventos como furacão, de 100 km por hora todo dia, martelos de ar comprimido, é um clima inclemente. À medida que se sobe, vai esquentando. A gente já pode dizer que esse meio onde tem a região dos lagos é temperado, ou seja, não é tão frio no inverno, não é tão quente no verão, e ao mesmo tempo, à medida que se sobe, vai secando. Aqui no meio do Chile, inclusive Santiago, que é aqui onde eu estou mostrando, o clima é mediterrâneo, o que significa os verões são extremamente secos. Não chove uma gota durante todos os meses do verão. Quando cai uma chuva no verão, é um acontecimento, nem é todo ano que acontece. E chove no inverno, principalmente em maio. Então, se alguém fizer uma viagem para o Chile em maio, é alta probabilidade de encontrar chuva. À medida que a gente avança, vai ficando cada vez mais deserto. Até que aqui, onde tem essa faixa roxa, é o deserto mais seco do mundo. Nessa faixinha roxa aqui do meio, que é o vale central entre a Cordilheira da Costa e a Cordilheira dos Andes, não existe nenhum registro de chuva, nenhuma gota caiu aí desde os tempos coloniais. Por isso é considerado o deserto mais seco do mundo. Já essa faixa roxa clara, cai uma chuva por ano, ou 0 a 2 chuvas por ano. E no dia seguinte, depois de cair a chuva, todas as flores que estão dormindo embaixo daquela areia, daquelas pedras, nascem. E a gente tem o fenômeno do deserto florido. Então, a gente oscila desde a extrema umidade, chuva e frio, até um extremo deserto seco e quente. É muito variada a paisagem do Chile. Tomando um avião do Brasil para o Chile, a primeira coisa que vocês devem prestar atenção é sentar na janelinha, porque o cruzamento da Cordilheira dos Andes, o sobrevoo da Cordilheira dos Andes é algo maravilhoso e impossível de se perder. Então, se forem 4 da família, que sentem um atrás do outro, um em cada janelinha, que é para observar, não importa de que lado, para observar a Cordilheira dos Andes, que é inesquecível. Veja só outra foto tirada da Cordilheira. Aqui atrás, esse morro é o Aconcagua, o pico mais alto das Américas, 7.000 e tantos metros de altura. E este aqui, com forma de vulcão, é um vulcão mesmo, o vulcão Tupungato. Essa cratera do Tupungato está extinta, mas atrás tem o Tupungatito, que essa aqui acorda de vez em quando, e é bem perto de Santiago, dá trabalho. Então, temos vulcões aí no meio da cordilheira, aos montes. Essa é uma foto num voo de verão, onde você vê o Aconcagua, com o avião já descendo em Santiago, sem neve. Veja só como é lindo. Dá para subir até o topo do Aconcagua, quem é montanhista. É mais pela altitude, nem é tão difícil. Chegando em Santiago, vamos passear bastante pela cidade. No centro tem essa Praça de la Constitución, que é onde tem o Palácio La Moneda. O Palácio La Moneda, que é este palácio aqui, a sede do governo, foi construído no início do século XIX realmente como uma casa da moeda. Ele imprimia dinheiro. Só mais tarde é que o executivo do Chile começou a ocupar
uma ala, 2, 3, até ocupar o prédio inteiro, e a Casa da Moeda se mudou para outro lugar. E é por isso que chama Palácio de la Moneda. E aqui ocorreu o fato mais importante da história do Chile moderno. No dia 11 de setembro de 1973, ele foi bombardeado e o presidente Salvador Allende se suicidou. O presidente Salvador Allende tinha sido eleito com 30% dos votos, mais ou menos, porque naquela época não existia segundo turno no Chile. Então, ele foi o candidato mais votado e ganhou, e começou a fazer reformas socialistas que causaram uma desestrutura social enorme. O Chile virou uma bagunça. Então, os militares deram um golpe, começaram a bombardear La Moneda, ele se suicidou nessa mesma hora e tomou posse o ditador Pinochet, que foi extremamente cruel. E até hoje, eu que estava lá, vejo que no dia 11 de setembro é o dia da bagunça. Os partidários de Allende, de um lado, até hoje, os partidários de Pinochet, do outro, sim, porque os dois lados têm aspectos positivos e negativos. A polarização política chegou no Brasil só agora, mas na época já era. Eles saíam na cidade no dia 11 de setembro e tinha confronto, tinha luta na rua, tinha vandalismo, tinha gente, 1 ou 2 que morriam todo ano. Teve uma vez que o banco mandou a gente, estava trabalhando, fazendo um projeto num banco, ele falou, vão todos embora agora na hora do almoço, que o clima está ficando pesado. E aqui está uma foto artística do Palácio de la Moneda, numa poça de chuva, só para ser artista. E saindo de La Moneda, você tem aqui o maravilhoso Centro Cultural La Moneda, que é subterrâneo, bem na frente do palácio. Você entra nele e lá dentro tem uma arquitetura moderna, cheia de exposições, de atividades. É muito legal visitar o Centro Cultural La Moneda. Aqui é dentro do Palácio de la Moneda. Em Santiago, no último domingo de maio, é o Dia do Patrimônio. O Dia do Patrimônio é quando eles abrem todos os prédios, que normalmente não são abertos ao público. Embaixadas, o interior do Teatro Municipal, o interior das bibliotecas, o Palácio de la Moneda, qualquer prédio público, você pode visitar numa visita guiada. Então, eu entrei no Palácio de la Moneda e essa é a sala de reuniões ministeriais. Então, quem estiver em Santiago no último domingo de maio, fique de olho no Dia do Patrimônio. Por mais que chova muito em maio, por estranho que pareça, os 3 anos que eu fiquei lá no Dia do Patrimônio fazia sol. O último domingo fazia sol. Muito interessante. Ali perto você pode subir no Cerro Santa Lucia, que é um morro com construções bonitas, é só para passear mesmo, muito bucólico. E tem uma escadaria, e subindo no topo do morro você tem uma vista razoável da cidade. Por exemplo, assim. Aqui está Santiago, com a sua famosa névoa de poluição, e as montanhas dos Andes altas atrás. Este aqui em cima é o Cerro El Plomo. Também os montanhistas locais chegam até aí, são quase 6.000 metros de altura. São vários dias para chegar até lá em cima caminhando. Depois do Cerro Santa Lucia, você pode pegar os calçadões do centro. Esse é o Passeio Ahumada. Nos calçadões do centro, você tem lojas, cafés, e o que eu sempre achei interessante nos calçadões é que tem camelôs que vendem leis. Isso mostra o quanto evoluído é o povo. Você vê caderninhos com a lei do inquilinato, a lei do fumo, herança tributária, Constituição, e as pessoas compram a lei. Eu catei alguns daqueles caderninhos e abri, e as leis são inteligíveis, são curtas, dá para seguir as leis de lá, não tem contradição. Então, isso é realmente um símbolo de país desenvolvido, em que o povo consegue comprar um caderninho no camelô, entender a lei e saber o que ele tem que fazer. É admirável, realmente um povo admirável pela praticidade. Seguindo em frente, chegamos na Praça de Armas, que é o verdadeiro centro da cidade, com sua catedral. Como eu fiquei lá muito tempo, as fotos são em várias épocas do ano, tudo misturado. Aqui estamos no Natal, portanto. Dentro da catedral também é uma igreja muito bonita. Os chilenos são muito católicos até hoje, e um pouco evangélicos também, está aumentando, mas são muito religiosos de qualquer maneira. Este é o Mercado Central, um pouco depois da catedral, você anda e chega no Mercado Central, onde além de poder comprar qualquer coisa, você tem um monte de restaurantes de comida chilena, principalmente de frutos do mar. Para quem gosta, almoçar ou jantar no Mercado Central é um prato cheio. Veja só o Mercado Central, a parte de peixes e frutos do mar.
é tanta coisa diferente, com tanto nome diferente, que a gente nem sabe que bicho é aquele. São coisas que não existem por aqui, é muito curioso. Por exemplo, só de polvo, eu reparei que existem muitos tipos de polvo e cada um tem um nome. Então, especializados e acostumados que eles são com frutos do mar. Aqui tudo é polvo, não. Lá, se é grande, se é pequeno, se é amarelo, se é branco, o polvo tem um nome diferente. Aqui, por exemplo, cracas. Você pode comprar cracas para comer, que são os picorocos. Este aqui eu achei interessante porque ele, olha só a cara do cara com uma peixeira na mão e aqui estava escrito, aqui mando eu, ou seja, quem manda aqui sou eu. Quem teria coragem de desobedecer alguém com essa cara com uma peixeira na mão? Muito bem. Um exemplo de cardápio, esses nomes de cima são peixes, a partir daqui ouriços e vários tipos de ostra, ostiones, machas, mariscos, picorocos, que sabe que são cracas, e aqui o chupe de jaiba. O chupe de jaiba, traduzindo, seria uma chupada de carne de caranguejo. Por que chupada? Porque eles põem o pão no leite, deixam o pão de molho no leite, assim esmiuçado, temperam, mistura com carne de caranguejo, põe tudo no forno com queijo ralado por cima para gratinar. Esse é um prato executivo, quando tem um almoço de negócios e querem impressionar, assim como aqui se leva numa churrascaria, lá eles levam para comer chupe de jaiba. Eles consideram um prato bastante nobre. E aqui é um exemplo de uns amigos que foram nos visitar lá em casa. Uma vez compraram comida no Mercado Central e nos ofereceram um jantar lá. Então, veja só a quantidade de coisas, sempre acompanhado com vinho. Claro, é impossível falar do Chile sem falar de vinho. Os chilenos tomam vinho com tudo. Tomam vinho com qualquer tipo de refeição, inclusive em restaurante japonês, você vai comer sushi, vai comer yakisoba, eles tomam vinho, vende vinho e os caras tomam acompanhado com vinho, coisa que aqui não é comum, mas é direto, faz parte da cultura. Passeando um pouquinho mais ao norte, eu gosto muito dessa... Márcio, você não falou da famosa centoia do Chile, maravilhosa. Centoia. É um tipo de caranguejo, centoia. Eu ia falar dela no restaurante giratório, mais para frente, que é o prato-chave do restaurante lá da centoia, que é um caranguejo gigante, todo cheio de espinhos, mas que tem muita carne dentro, famosíssimo. Aqui tem essa fonte no metrô El Salvador, um pouquinho mais ao norte, é super legal, porque eles ligam quando está escurecendo, e depois que escurece, vira essa maravilha de luzes de jatos de água. Nos verões de Santiago, em que é seco, quente, que parece que você está num forno elétrico, você ir passear nessa fonte e ficar sentindo os jatinhos de água, o borrifo da água na cara, é uma delícia, super refrescante visitar essa fonte no verão. Então, essa é a fonte de El Salvador, inclusive muito romântico para quem quer aproveitar. Veja só que beleza. Tem muitas casas perto do centro que são estilo colonial espanhol, muito preservadas, devem ser patrimônio histórico, são muito bem conservadas. Como vê, o estilo colonial espanhol é bastante diferente do português, as paredes são super grossas, sem ornamentos, mas nas janelas tem sempre uma grade de ferro bastante ornamentada. É muito bonito observar. E mais para frente tem o bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista foi um bairro ocupado pelos milionários do início do século XX. Então, ele é cheio de mansões enormes, com cara de muito antigas. Mas, hoje em dia, ele soube se renovar. Tem, por exemplo, a Casa La Chascona, que é a casa do poeta Pablo Neruda. Pablo Neruda, com certeza, é um dos chilenos mais famosos. Foi um poeta. Vocês podem ler aqui o livro Confesso que Vivi. Vai ver como a vida desse cara foi extremamente louca. Ele era mulherengo, beberrão, foi diplomata e construiu 3 casas. Então, é muito legal visitar as 3 casas do Pablo Neruda. Essa primeira casa, que fica no bairro Bela Vista, se chama La Chascona. Chascona significa uma mulher descabelada. Era o apelido que ele dava para a terceira e última mulher dele, terceiro e último casamento dele, Matilde Urrutia. Ela era chamada La Chascona e ele fez essa casa em homenagem a ela. Vale a pena visitar, porque as casas dele são todas malucas, cheias de obras de arte, é muito legal.
Esse cara era super amigo do Vinícius Moraes e tinha tudo a ver um com o outro. Os dois poetas, os dois diplomatas, os dois artistas, os dois gostavam de música, foram muito amigos e um escreveu poesias para o outro, inclusive, de admiração. Então, eu recomendo lerem dele o livro Confesso que Vivi, por causa da biografia, tem em português, e tem vários livros de poesias, tem os 100 sonetos de amor, tem uma canção desesperada e assim por diante. O livro de odes é muito engraçado, muito legal. Enfim, ali no bairro Bela Vista também tem um centro moderno de restaurantes em vários níveis gigantesco. É o Pátio Bela Vista. Então, quem quiser comer, recomendo o Pátio Bela Vista, tanto para almoço como para janta. Tem todo tipo de comida chilena e todo tipo de comida internacional, além de ser um lugar super agradável e maravilhoso para a gente passear. Depois do Pátio Bela Vista, no fim da rua, você pega um funicular e sobe o Cerro San Cristóbal. O Cerro San Cristóbal é um morro bem alto, mas muito mais alto do que o Cerro Santa Lucia, e dali você tem vista de boa parte da cidade. Aqui você pode comprar no verão mote com huesillos. Mote com huesillos significa trigo com pêssego. Eles cozinham o pêssego e botam num suco de pêssego com trigo cozido dentro. Então você tem o trigo, o suco e o pêssego. Te dá uma colherzinha no copo e você vai comendo aquilo. É muito interessante, para mim é muito doce. Eu faria em casa com menos açúcar, mas as pessoas adoram. Mote con huesillos é aí que se compra. Vistas do Alto Cerro San Cristóbal. Aqui a gente já tem uma outra montanha, que esse é o Cordão San Ramón, que também dá para fazer a travessia desse cordão aqui de cabo a rabo só no inverno, porque não tem água. Então, as pessoas que andam por aqui demoram 3, 4 dias, tem que derreter neve para beber água. Eu subi aqui, que chama Cerro Província, 2.750 metros. Aqui eu já subi uma vez. E esse Cerro San Ramón, veja só, parece uma montanha, tá certo que está nevada, mas ela já tem 3.300 metros de altitude. Só esse pico já é mais alto do que o Brasil inteiro. Para você ver como é louca a geografia do Chile mesmo. Depois do bairro Bela Vista, você tem o bairro da Providência, que já cresceu no século XX, moderno, com shopping center, comércio, e é o bairro mais agradável para um turista se hospedar. É o bairro da Providência e é aí que eu morava. A empresa alugou um apartamentinho para mim ali e fiquei por ali 3 anos. Tem comércio, bares, restaurantes, tem vida. Se hospedar no centro não é legal, porque o centro à noite não tem vida, é muito comercial. Não recomendo, mas o bairro da Providência vale a pena. Tem metrô, Santiago tem muito metrô, disso você pode ir para qualquer lugar de metrô, e quando não tem mapas dos trajetos de ônibus no ponto do ônibus. Então, você quer ir para qualquer lugar, você olha o mapa de ônibus e vai tranquilamente. É muito fácil o transporte público em Santiago, não sente falta nenhuma de carro. Visões da Providência. Essa foto é de uma amiga minha que tirou, adora, não sei se ela está aí, para mostrar também, achei bonita essa foto de um prédio que tem lá na Providência com essa escultura na frente, muito legal. De vez em quando eu peço emprestado umas fotos aqui. Lá perto da Providência, no limite da Providência, você vai ver este prédio que é o mais alto da América Latina, com 300 e tantos metros de altura, o Costanera Center. E tem aqui em cima um mirante chamado Sky Costanera, que você pode subir e ter uma vista mais alta ainda da cidade inteira. Eu vi esse prédio construindo na minha época. Eu saí antes que ele acabasse, depois a minha esposa voltou lá com a irmã um pouco mais tarde, ela que tirou essa foto. Este é o restaurante giratório. É aí que se vai comer centoia. Este fica na Providência e é um restaurante no alto de um prédio que gira 360 graus. Ele vai girando bem devagarinho e o legal é num dia de atmosfera clara você ir nesse restaurante no fim da tarde ou pede um café, que o café da tarde deles é maravilhoso, é tipo brunch cheio de coisas, ou pede a famosa centoia com os vinhos, a carta de vinhos é fantástica também, e você vai vendo a cidade escurecendo com as montanhas em volta, é linda a vista desse restaurante. Aqui é uma rosa no restaurante giratório, ela passou os últimos dias da vida dela vendo as montanhas e a cidade girar. Muito bonito. As prefeituras de Santiago, os administradores pensam muito no lazer e nos eventos.
Por exemplo, no bairro da Providência, no verão, tem esse ônibus que 2 vezes por dia sai para levar de graça as pessoas a conhecer algum ponto turístico do bairro da Providência, que é gigantesco, comuna, é uma comuna inteira da Providência ali. Também tem toda quarta noite, no verão, Jazz Providência. Então, a gente estava em casa, naquele verão, naquele calor em casa, vamos sair, vamos. Você fica vendo jazz na rua, era pertinho, a gente ia a pé, com 2 quadras. E, além de jazz, às vezes tinha samba, bossa nova, eles gostam muito de música brasileira. Lota de gente, com muitas cadeiras, e os ônibus passando em volta, como é tudo muito silencioso, dá até para acompanhar muito bem a música. Era muito divertido, uma alta qualidade de vida que o pessoal tem lá. Acho que aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, é impossível. Tem muitas igrejas, para quem gosta de ver arquitetura. Essa é a Igreja dos Capuchinhos, considerada uma das mais bonitas de Santiago. Essa é a Igreja dos Sacramentinos, que é uma igreja enorme, que se vê de longe da cidade inteira, com uma torre muito alta. E o legal dela é que você pode transitar pelas galerias superiores, é aberto, ninguém reclama de nada. Um dia que eu fui ali, tinha um casamento, e eu tirei fotos do casamento do alto da galeria. Muito legal. E o gozado é que o fotógrafo do casamento não teve ideia de subir na galeria para tirar foto de cima. Ele ficou só lá perto. A noiva nem sabe, até hoje, que eu tenho essas fotos do casamento dela. Esta é uma igreja histórica, a Igreja de Maipú. Quem fez a independência do Chile foi um general chamado Bernardo O'Higgins. Esse Bernardo O'Higgins ia fazer uma batalha importante contra os espanhóis nessa planície de Maipú. E ele fez uma promessa que, se ele ganhasse a batalha, iria construir uma igreja em honra a Nossa Senhora do Carmo, ou como eles chamam, Virgen del Carmen. Fez a promessa solene, todo mundo rezou, e não é que ele foi lá e ganhou a batalha, mesmo estando em inferioridade numérica com os espanhóis, e daí pavimentou o resto da independência. Ele cumpriu a promessa, construiu essa igreja de tijolos aqui, que foi aumentando e foi sendo destruída por terremotos sucessivos. Até que um dia resolveram deixar as ruínas e construir uma outra igreja com tecnologia antissísmica, como as construções modernas, e essa é a famosa Igreja de Maipú. Muito grande, cheia de gente rezando contrita. Como disse, os chilenos são muito religiosos, até hoje. Outra atração de Santiago é o chamado MIM, M-I-M, Museu Interativo Mirador. É um museu de ciências extremamente divertido, em que você pode pôr a mão e fazer várias experiências de física, química, biologia. Eles explicam terremotos ao vivo, jogo de luz. É muito legal. Recomendo. Para mim, é uma das atrações turísticas mais interessantes de Santiago. Museu Interativo Mirador, para crianças e para adultos também. Não percam. Aqui sou eu, num jogo de espelhos do Museu Interativo Mirador, versão magra. Olha só, você quer emagrecer, se bota lá no espelho. Você quer virar um lutador de MMA bombado, se bota no outro espelho. Esse sou eu também, versão MMA. E esse sou eu, versão Alien. E esse é meu filho, versão hinduísta, com os amigos atrás fazendo pose. Aqui é outra coisa típica chilena, a cueca. Ou cueca, como falam. A cueca é uma dança folclórica chilena, é a dança folclórica por excelência. É uma dança tipo de cortejo, em que os homens e as mulheres dançam, se aproximam, se afastam, com um lencinho cheio de mesuras, uma dança que veio do século XIX e é a dança caipira por excelência. Na época das festas pátrias, que é setembro, que tem feriado, e o Chile inteiro festeja festas pátrias, e eles fazem como uma festa junina. Então, dançam cueca espontaneamente nos bailes, todo mundo se veste de caipira, tem churrasco e atividades folclóricas diversas. É a Semana da Pátria, que é a semana de 18 de setembro. A festividade dura a semana inteira. Aqui está um dançarino de cueca, com a traje típico, e as dançarinas de cueca. As meninas fazendo bagunça, muito, muito alegre. E aqui é claro que a cueca dá muito, muito pano para piada para nós brasileiros. Então, aqui, esse CD é de 30 cuecas inesquecíveis. Então, alguém teve 30 cuecas inesquecíveis e fez o CD. E aí você vê um cartaz como esse, segundo Campeonato Nacional de Cueca da Terceira Idade. O que é um campeonato de cueca da terceira idade? É claro, é a terceira idade bailando na cueca, não é desfilando de cueca.
Muito engraçado. Este era um jornal na Semana da Pátria, que eu comprei e resolvi tirar foto. Veja, Chile já é uma cueca larga. O que significa? Chile é uma cueca larga? Largo é comprido, não quer dizer largo. Isso quer dizer que o Chile, a todo comprido de norte a sul, está dançando cueca, é uma metáfora. Mas achei muito engraçado, o Chile já é uma cueca larga, ou seja, é Semana da Pátria, o país inteiro está dançando cueca. E nem só de cueca vive o Chile, também tem o folclore andino, que é bastante presente. No norte do Chile temos os quechuas e os aimarás, com suas danças, com aqueles músicas de quena, charango e bombo, que tocam nas esquinas, no metrô. Então, o Chile todo também é um bom lugar para apreciar a música andina, que é bastante forte. Este é um pessoal com trajes do campo, traje de huaso. Huaso é caipira, é campesino. Traje de huaso, esse é o típico traje dos camponeses chilenos, um mais formal e um mais informal para mulheres, e aqui um traje mais formal para homens, o traje de huaso bem chique, bem elegante. E veja que os homens usam esse chale sobre um dos ombros. E é muito comum no interior do Chile você ver os huasos cavalgando e sempre com um chale em cima do ombro. É típico da vestimenta deles. Interessante. Santiago é cheio de atrações o ano inteiro. Como disse, as prefeituras, os administradores, toda hora estão chamando algum grupo e fazendo algum evento de rua que todo mundo pode assistir. Nesse dia, vieram catalães fazendo a arte tradicional, folclórica catalã de pirâmides humanas. Isso na Catalunha se chama Castellers. Então, veja que a prefeitura patrocinou todo um grupo gigantesco de castellers que vieram da Catalunha e passaram 2 dias fazendo apresentações em Santiago. Eles montam a base da pirâmide, tem toda uma técnica, e aí o pessoal lá em cima, à medida que os mais fortes ficam embaixo, os mais magrinhos ficam em cima, e por último vem as crianças para fazer torre. Então, quando estiverem em Santiago, não deixem de prestar atenção, ler jornal e ver se está acontecendo alguma coisa e vai ver, porque é direto. No começo de novembro tem o Anime Expo. Então você vê andando pela cidade gente fantasiada de personagens de anime e mangá, e na Estação Mapocho eles fazem a exposição e a grande concentração desse povo todo. É muito engraçado. Começo de novembro, portanto, outra coisa para fazer. Começo de abril tem a maratona. Maratona de Santiago também é uma alegria. Vem milhares de pessoas do mundo inteiro. Dos 3 anos que eu fiquei lá, em 2 anos veio um casal de amigos correr a maratona, ficavam em casa, iam correr a maratona e eu acompanhava. Aqui o pessoal da maratona chegando no final do lado do Palácio de la Moneda. Então é um domingo também de muita alegria, cheio de atividades por causa da maratona. Este era um dia em que fizeram um teatro de rua e foi muita gente para ver e fazia muito calor. De repente chegou o bombeiro e começou a jogar água para cima. Foi uma delícia no meio daquele calor, aqueles borrifos de água refrescante. E depois que tudo acabou, o pessoal saiu e eu consegui tirar esta foto com o sol poente. E daqui você vê uma característica do Chile como um todo, é que os pôres do sol são maravilhosos. Acho que como o sol sempre se põe perto do mar, diferente daqui em que o sol nasce no mar. Como o mar não tem montanhas, o sol ilumina as nuvens por baixo. E Santiago, ainda que é muito poluída, tem pôres do sol mais vermelhos ainda. E não percam, portanto, pôres do sol em qualquer época do ano que estiverem lá. Aqui, vistas das montanhas, da sacada do apartamento, por exemplo, eu via isto no meio da Providência. Via isto refletindo. Uma vez num terremoto, esses vidros balançavam, um independente do outro. Era legal ver todo esse reflexo da montanha balançando em 1000 cores. Muito legal. Terremoto lá é direto. Passamos uma quantidade incontável de terremotos, nem sei quantos, cada um com uma história diferente. Muito legal. Aqui, outro pôr do sol visto da minha sala. Olha só que beleza. Era vista para o oeste, para o Cerro São Cristóbal, e teve um dia esse pôr do sol. Outros pôres do sol maravilhosos tirados de casa. Uma coisa, ó, da sacada. Muito bonito o pôr do sol lá, é outra coisa para prestar atenção. Agora, alguns letreiros. Antes de sair de Santiago, vamos visitar o restaurante Azar. Quem é que vai comer no restaurante Azar? Nós não, mas um chileno não tem problema, porque Azar lá quer dizer uma coisa ao acaso. Não é uma coisa ruim,
azar para eles, simplesmente uma coisa imprevista, um acaso. Azar nosso, eles falam mala suerte. Olha só, você vê de repente no ônibus, abuelo pelado, papá pelado. O que quer dizer isto? Avô pelado, papá pelado? Não, significa careca. Avô careca, papá careca? Compre o remédio para calvície, Foltene, usa Foltene. Pelado significa careca ou também descascado. E daí você vê, vendendo maravilha pelada. O que é uma maravilha pelada? É semente de girassol descascada, naturalmente. Uma vez eu trouxe um monte desses saquinhos de maravilha pelada e dei de presente para os amigos. Eu trouxe uma maravilha pelada para você, não mostro para ninguém. Era semente de girassol. O que significa trabalhadores reclamam despidos? O que despido? Sem roupa? Reclamaram sem roupa? Não, despido é de despedir, significa demissão. Então, os trabalhadores reclamam das demissões. É isso que queria dizer essa notícia. Outra coisa, depois da crise de 2008, na época, 6.000 despidos em Starbucks. Significa 6.000 pessoas sem roupa? Não, significa 6.000 demissões em Starbucks. Então, você vê essas coisas, pensando que sabe espanhol, é muito engraçado. Outra coisa, o presunto. Presunto para cá, presunto para lá. Presunto assassino deambulou por várias cidades. Como é que um presunto pode ser assassino? Isso era muito engraçado. Presunto quer dizer presumido, ou seja, acusado, suspeito. Então, o assassino é suspeito, não foi julgado ainda, por isso ele é presunto. Deambulou por várias cidades. Veja só, foi preso o presunto violador de Las Condes. O presunto violador, claro, é o acusado de violações. Essa tirei da televisão, a hora que estava passando, catei a máquina, tirei a foto, achei muito engraçado. Vamos sair de Santiago e passear em volta. Santiago, uma semana é pouco. O ideal é pelo menos 10 dias. Tem muito lugar em volta, montanhas, vinhas. Vamos começar a passear pelas vinhas. Você pode ver a vinha Undurraga, que é um pouco longe da cidade, ou você pega uma excursão, ou se estiver saindo de carro para passear, passa por lá. A Undurraga, eu gostava de um vinho decoroso de sobremesa que vendia no supermercado, era delicioso. Ao longo do tempo, comprei vários daqueles e trazia de presente para as pessoas. É a minha referência de vinho doce, de sobremesa, é o vinho doce da Undurraga. Toda visita a vinhas, você vê a produção, os tonéis de vinho, a fermentação, eles explicam. E aqui na vinha Conchitoro, já toda visita tem uma degustação. E você degusta bastante. Você experimenta muito vinho e sai de lá tonto. Então, ao visitar uma vinha, procure não ir de carro. Faça uma visita numa excursão ou vá de ônibus. Por exemplo, Conchitoro, você vai de metrô, até bem perto, não precisa ir de carro. É bem longe de Santiago, mas o metrô de Santiago é gigantesco. Chega na vinha Conchitoro. Aqui é o Casillero del Diablo da vinha Conchitoro. Casillero del Diablo é até hoje um rótulo de vinho que se compra muito frequentemente aqui no Brasil. Casillero quer dizer uma adega ou também um armário, como um armário de academia ou um casillero. É um lugar onde se guarda alguma coisa. Então, no Casillero dos vinhos nobres, o dono da vinha Conchitoro, no século XIX, sentia sempre falta de algumas garrafas de vinho nobre. Então, ele espalhou a notícia, o boato, de que o diabo andava por ali à noite. E ele realmente se vestiu de preto e muitas noites andava fazendo barulho pelas vinhas, pelo casillero dos vinhos nobres. E nunca mais sumiu garrafa nenhuma. Daí vem até hoje o rótulo do Casillero del Diablo. É esse aí. Chegamos à cidade de Valparaíso, o principal porto do Chile. Uma cidade que foi muito rica no século XIX até o começo do XX, porque todo navio que ia de uma costa a outra da América tinha que dar a volta, porque não existia o canal do Panamá. Todo navio parava em Santiago e eles ganhavam muito dinheiro. Depois que abriu o canal do Panamá, ficou só como um porto chileno, já não é mais aquela coisa, mas de qualquer maneira sobram as construções pitorescas do século XIX, do início do século XX, as casas dos milionários da época, e a cidade inteira é em costa de morro, então tem muita vista interessante. Que tal comer nesse restaurante, por exemplo? Muito curioso. E os coitados dos habitantes têm que viver subindo e descendo escada. Essa velhinha resolveu descer a escada, mas vejam que aqui do lado tem um teleférico não, uma cremalheira, um funicular que sobe e desce morro, só que custa aí alguns centavos.
Então, ela resolveu descer a pé para economizar os centavos. É uma cidade bem vertical, Valparaíso. Tem muitos cantinhos pitorescos e charmosos. É o lugar onde o povo de Santiago desce para fazer balada. Os jovens de Santiago lotam Valparaíso no fim de semana. Discotecas, músicas, bares, vida noturna, é tudo em Valparaíso. Mais uma visão das casinhas coloridas de Valparaíso. E essa é a segunda casa do Pablo Neruda, se chama La Sebastiana. La Sebastiana fica num morro, você vai lá de ônibus, de Valparaíso, e também é louca dentro, cheia de obras de arte, vale a pena visitar La Sebastiana quando estiver em Valparaíso. Chegamos à Vinha del Mar, que fica do lado, você pode ver as duas cidades num dia, saindo de Santiago, num dia só. Já é uma cidade moderna, de praia, com hotéis, cassino, e as pessoas vão para a praia no verão. É engraçado, Santiago é muito quente, é um forno no verão, é 30, 30 e poucos graus, todo dia, sem nenhuma chuva, sem nenhum refresco, e muito seco. Enquanto que a praia é fria por causa do Oceano Pacífico, que tem águas geladas, a corrente do Pacífico de água gelada, a praia é frequentemente fria e nublada. Então as pessoas saem de Santiago e vão para a praia para passar frio, para ter um alívio do calor de Santiago em janeiro, fevereiro. Você vai na praia e vê as pessoas deitadas na areia, numa canga, com calça comprida, calça jeans, tênis, touca, e fica lá felizes, curtindo aquele friozinho da praia. Esse é o grande cassino de Vinha del Mar. O relógio de flores de Vinha del Mar, que também é famosíssimo, todo mundo visita este relógio. Tem muitos palácios e casas de milionários antigos, com estilo antigo, então é bom para apreciar a arquitetura. Este, por exemplo, é o Castelo Wolf, Castillo Wolf, de um milionário no passado chamado Wolf, que ele é aberto à visitação pública. Você pode entrar e visitar o castelo por dentro. Lindas vistas no pôr do sol. Outra coisa legal, como o pôr do sol no Chile é no mar, a praia é um espetáculo, todo pôr do sol. Esta é a terceira casa do Pablo Neruda, que é chamada a Casa de Isla Negra. Isla Negra não é uma ilha, mas é o nome de uma praia, na praia de Isla Negra. Você pode ir de Santiago de ônibus, vai no metrô Pajaritos e pega o ônibus que vai para, acho que El Tabo, e desce em El Quisco, é do lado do ponto do ônibus essa casa. Você visita lá, é maluca. Cada ambiente é de um jeito, e ele era um colecionador compulsivo. Por exemplo, nessa mesa tem uma coleção de instrumentos musicais. Veja que a sala é decorada como se fosse uma caverna submarina. Tem coleção de vidros, coleção de chaveiro, obras de arte. Realmente é muito divertido visitar cada uma das três casas do Pablo Neruda. Lá fica a sepultura do Pablo Neruda, do lado da sua última mulher, Matilde Urrutia. Veja que o Pablo Neruda morreu em 1973, apenas 11 dias depois do golpe do Pinochet. Como ele era muito socialista, ele já começou a organizar a resistência. No 11º dia depois do golpe, ele se sentiu mal, foi para uma clínica e lá morreu rapidamente. E até hoje o pessoal não sabe se ele morreu envenenado. Eles acham que o pessoal da ditadura, sabendo que ele era uma pessoa muito influente, trataram de eliminá-lo imediatamente. Então, não se sabe se ele morreu de alguma coisa ou de veneno. Enfim, coitado, foi-se o Pablo Neruda. As praias do Chile em si, como um todo, comparadas com a do Brasil, não tem grande atrativo. Tem rocha, tem areia, mas não tem uma vegetação, uma água maravilhosa. Enfim, o que é legal na praia é se você estiver lá visitar a praia, você estiver lá no mês de setembro, porque setembro é primavera, e as flores lotam as praias. Todas as regiões perto de praia ficam lotadas de flores, é uma atração. O pessoal sai em penca no mês de setembro para passear pelas flores das praias, porque as flores passaram o inverno passando muito frio, e elas sabem que depois vem a seca, são meses sem chuva. Então, elas só têm setembro, outubro para florir, mais nada. Tem que dar tudo. Então, você vê campos floridos maravilhosos, fazendo simplesmente passeios. Aí são as praias La Ballena, Los Moles, algumas ao sul, algumas ao norte de Valparaíso. Cata um ônibus e vai dar uma olhada em alguma praia, tudo florido. Naturalmente, são lugares selvagens, com flores crescendo entre as pedras. É uma atração que poucos turistas vão, é mais local, mas eu realmente recomendo.
Olha só, é muito comum nas praias ter essa flor roxa e amarela brilhante, sempre cheia de insetos, porque deve ter muito néctar. É uma planta rasteira que você não dá nada pelas folhas, mas quando chega setembro, floresce de uma maneira maravilhosa. Vale a pena ir ver. Esses são cochayuyos, é uma alga comestível, e os chilenos comem isso e vendem no supermercado. Quando eu olhei, parecia barbante grosso, não sabia o que era aquilo. Depois eu vinha saber que era alga. Eles são grossos assim, eles hidratam essa alga, cozinham e comem, e dizem que tem muita vitamina, muito sal mineral. Eu comprei uma vez para fazer, mas talvez eu não acertei o jeito, não apreciei muito, nunca mais comi cochayuyo. Então, mais uma comida chilena típica. Essas são orquídeas chilenas, que você também vê na praia. É interessante, o Chile tem umas 70 espécies de orquídeas, desde a Patagônia gelada até o deserto quente, daquelas que nascem só quando chove. Aqui no centro do Chile, as orquídeas são verdes, muito interessante. E elas têm esses caminhos justamente para guiar o inseto que pousa nessa folha, vai andando pelo caminho até chegar no néctar e no pólen, lá no meio da flor. Então, é uma flor que indica por onde o inseto tem que seguir. Esses são cactos que florescem também no verão, e eles dão uma fruta que vende em supermercado no fim do outono, chamada tuna. Tuna é como se fosse, talvez, a nossa fruta do conde aqui. Eu acho que aqui é também a fruta do conde, é uma fruta de cacto, mas deve ser de uma outra espécie, porque é um pouco diferente. A tuna é muito refrescante e muito gostosa. Uma fruta que geladinha, saída da geladeira, é uma delícia. Essa é uma flor de cacto, tem de muitas cores, brancas, vermelhas, e todas têm esse buraco enorme no meio, porque as flores de cacto são polinizadas por morcego. Então, elas precisam ser grandes para dar jeito do morcego enfiar a cara aí dentro, chupar o néctar e levar o pólen para a próxima flor. Ou seja, essa aí é adaptada para morcegos e não para insetos. Outra florzinha com insetos. Isso é uma coisa perigosíssima no Chile, acampar na praia. Porque depois do terremoto vem a tsunami. E a tsunami pode levar a sua barraca embora. No grande terremoto de 2010, mais gente morreu de tsunami do que de terremoto. Então, é um perigo. A certa hora, eu estava fazendo lá uma visita com os amigos, passeando ali pela praia para ver flores, e comecei a escutar um ruído de uma pessoa sendo machucada, como se estivesse sendo esfaqueada, um grito de uma pessoa horrível. Aí eu me assustei, e todos os chilenos calmos, eu falei, eu não vou dar bandeira. O que está acontecendo aqui? Por que essa pessoa está gritando e está todo mundo calmo? Quando eu virei esquina, era leões marinhos. Esse macho dominante aqui estava lá com a cabeça levantada, gritando como se fosse uma pessoa em sofrimento extremo. Assim são alguns leões marinhos dele. Levei um susto. Esse é o Tiflón del Diablo. Na praia La Ballena, tem uma caverna submarina que, quando entram as ondas, sai esse borrifo de água por uma chaminé. Então, muito curioso. E aí chegamos ao esqui. Isso eu via da sacada da minha casa. Um dia eu consegui uma zoom bastante forte e tirei foto. Aqui à direita é a estação de esqui El Colorado e à esquerda La Parva. El Colorado, você pode esquiar tudo isso aqui. Então, pega uma excursão de esqui e vá visitar El Colorado no inverno. Este aqui é o meu amigo Raul, que trabalhava comigo, um mexicano que trabalhou comigo no Chile esse tempo todo, também da empresa. A gente ia tentar aprender a esquiar, sofremos e não aprendi nada. Realmente tem que ser jovem para aprender a esquiar. Eu desisti. Meu filho chegou lá, botou esqui no pé e saiu andando. Impressionante. Aqui é uma foto do Vale Nevado, que é outro lugar de esqui. É o único, dentre as estações de esqui de Santiago, o Vale Nevado é a única que vai ali no verão ou em qualquer época do ano, porque o Vale Nevado tem boas instalações, um hotel com comida, com café, com vinho, e dá para passear muito pelas montanhas em volta, várias caminhadas. As outras estações de esqui só vale a pena ir no inverno, mas o Vale Nevado em qualquer época do ano. Esta é a Cuesta del Caracol, é a estrada internacional que liga Santiago a Mendoza, e vai para a estação de esqui de Portillo também, que já vamos ver. É uma obra-prima de engenharia, feita num terreno extremamente mole, que se descompõe a cada terremoto, e a estrada tem que ser refeita, uma morena de geleira. É muito curioso as vistas que você pode ter dessa estrada e dirigir por essa estrada também. Depois que eu tirei essa foto, é que eu vi isto. Está vendo essa pneu?
O cara deve ter dado uma brecada aqui e ele caiu um precipício abaixo. Não é possível. Isso aqui é marca de um acidente. Só pode ter sido. E lá em cima da Cuesta del Caracol, você vê essa maravilhosa Laguna del Inca, de um azul impressionante. Tem uma caminhada, se você vai aqui, vai pelo lado esquerdo, e você chega lá no fundo do vale, é um passeio delicioso. Tem esse hotel de esqui, aqui era verão, mas esse é o hotel mais chique, a estação de esqui mais cara perto de Santiago, é a estação de Portillo, portanto. E um pouco depois daí tem a divisa com a Argentina, e você desce para Mendoza. E lá perto de casa, eu comecei a frequentar o Clube Andino. Como a gente gosta muito de fazer caminhadas na montanha, é claro que não ia perder a chance de conhecer as montanhas e os Andes estando em Santiago. Então, este era como 3 quadras da minha casa, por coincidência, e é o Clube Andino Alemão, que foi fundado por imigrantes alemães no começo do século XX. Inclusive, o nome oficial dele é DAV, DAV, Deutsche Andenverein. E, claro, o pessoal que está aí, até que tem muitos alemães estrangeiros que moram em Santiago, mas o pessoal aí não é exatamente alemão, é de todo tipo. Ali a gente pode fazer excursões, por exemplo, eu ia com eles, fiz muita coisa. Eu recomendo que todo mundo visite o Cajón del Maipo, é o jeito mais fácil de chegar numa montanha perto de Santiago. Você passa por uma cidadezinha pitoresca, San José del Maipo, passa em novembro por cerejeiras floridas, sim, porque o Chile é um grande produtor de cerejas. Então, você pode ver filas de cerejeiras floridas, não precisa ir no Japão. E no fundo do Cajón del Maipo tem esse vulcão maravilhoso, que é o vulcão São José, San José. É um vulcão que explode de vez em quando, mas está aí. Realmente bonito, e é uma montanha de mais de 5.000 metros de altura. Você está aí embaixo e esse gigante perto de você. Nos fins de semana sai uma van da Plaza Itália, lá em Santiago, e chega neste lugar, que é no fundo do Cajón del Maipo. Ele te deixa na porta do Monumento Nacional El Morado, que é uma reserva nacional e que tem uma trilha linda para fazer, muito fácil, você simplesmente vai andando, no verão vendo as montanhas, vendo as flores, vendo a paisagem maravilhosa dos Andes. Tem algumas subidas também, claro, mas não envolve dificuldade além de ofegar um pouco. Aqui são águas ferruginosas. Essa foi a primeira vez que eu vi nessa poça, a água sai do chão gasosa, naturalmente gasosa. Você pega a água, ela vem com borbulhas. A água sai com gás do chão e com gosto de ferro. É interessante. No fim do vale, tinha, na verdade, não tem mais essa geleira, que foi derretendo, infelizmente, com o aquecimento global. Eu cheguei a pegar essa geleira do glaciar El Morado. Agora ela recuou tanto, me dizem que ela já está bem em cima da montanha e você não chega mais perto. Mas é uma chance de entrar numa caverna de gelo de verdade. Muito legal, emocionante. Este é o mesmo lugar numa viagem de inverno. Veja só como é tudo bonito, tudo nevado. É maravilhoso. As paisagens são impressionantes. Então, em maio e junho, o tempo é meio feio e neva bastante. Quando chega setembro, é o mês ideal, porque ainda está tudo nevado e o tempo já está bom. Então, setembro, além de ser bom para ver flor na praia, é bom para ver neve, porque faz sol, está tudo nevado e você vê paisagens como essas. Aqui a água ferruginosa com gás que brota do chão no meio da neve e você pode ver paisagens maravilhosamente nevadas. Esse é o refúgio Lo Valdés, você pode se hospedar aí no fundo do Cajón del Maipo. Você se aluga um carro, dirige cerca de 1h30 de Santiago, não porque é longe, mas porque é estrada de terra no final, mas tudo bem. E daí você faz todos esses passeios que eu estou falando em volta do Cajón del Maipo. Um pouco depois do refúgio Lo Valdés, tem as termas de Colina, piscinas de água quente a céu aberto, fonte natural, muito legal. E tem o Embalse del Yeso, ou seja, a represa do gesso. Daí que Santiago pega a sua água potável. Eles represam a água que derrete das neves e canalizam nessa enorme represa de água potável. Como ela é cercada por altas montanhas, é muito comum você passar lá e a água estar absolutamente espelhada, refletindo todas as montanhas em volta. Só em dia de muito vento mesmo é que essa água se perturba. É um lugar realmente bonito, impressionante. Depois do Embalse del Yeso, você chega nas Termas del Plomo.
Essa cachoeira que vocês estão vendo aqui embaixo é uma cachoeira de água quente, que brota daqui de cima e enche essa piscina de água morninha, deliciosa. Então, você chega aqui e toma seu banho de água quente e ainda tem muitas caminhadas para fazer em volta. Isso é quase Argentina. Se você subir esse morro da esquerda, um pouquinho mais, já cai na Argentina. Como vê, o Chile não é muito largo, então o Biot está na Argentina. Aqui temos umas fotos de um passeio super legal no fundo do Cajón del Maipo, que é o começo da subida do vulcão San José. Você chega nesse refúgio Plantat, que eles chamam, que é uma casinha pequena que você pode dormir dentro, e aí numa excursão do Clube Andino fomos com muita gente, e muita gente dormiu fora, e essa é uma subidona pesada. Você sobe desde aí de baixo, chama Vale da Engorda. Você atravessa esse vale e vai subindo, subindo até aqui em cima. Você passa o dia subindo, mas olha se não vale a pena. O pôr do sol no vulcão San José é uma coisa maravilhosa. Aqui, veja a manhã seguinte. Ó, algumas pessoas levaram barraca, porque sabia que não cabia todo mundo dormindo dentro do refúgio, que tem camas e tudo. E eu dormi aqui, ao ar livre. Ó. Isso se chama fazer bivac. Você estende um plástico, um isolante, e dorme com seu saco de dormir ao ar livre. Uma noite deliciosa, não fez tanto frio, o saco de dormir protegeu bem. Foi uma noite bem legal. Então, nós esticamos aí para fazer bivac. Subimos esse pico aí que chama o Cumbre San Josecito. É um vulcão antigo, uma cratera bem mais baixinha. E como vê, até criança chega. Um lugar lindo, inesquecível. Esta é uma outra caminhada que fizemos na Cordilheira de la Costa. Nós estamos aqui, portanto, nas montanhas perto do mar, olhando a Cordilheira dos Andes lá longe. Chama Altos de Cantillana. E como é a Cordilheira de la Costa, o sol se põe no mar, direto iluminando de baixo para cima. Você vê o pôr do sol nesse dia, foi maravilhoso. Esse pico alto triangular é o Aconcagua Nevado, que dava para ver, portanto, da Cordilheira de la Costa do outro lado do vale. E pôres do sol, como sempre, imperdíveis, dos Altos de Cantillana. Aqui eu estava subindo uma montanha chamada Cerro Manquecito. O Cerro Manqueu é pequeno. E você vê a foto de Santiago lá embaixo, debaixo da névoa poluente, e o Cerro San Cristóbal aparecendo por cima. Esta montanha se chama Cerro Roble. Roble quer dizer carvalho, porque ela é coalhada de carvalhos chilenos, ou carvalhos da América do Sul. Uma espécie aparentada com os carvalhos do norte, mas a gente vai aí normalmente no outono, em abril, maio, só para ver o vermelho dos carvalhos avermelhando no outono. É muito bonito. Darwin foi aí, é uma visão do Aconcagua. Darwin foi nesse Cerro Roble. Lá em cima tem uma placa indicando em homenagem a Darwin, que subiu nessa montanha também. Cóndor, este é uma visita frequente. É muito fácil no Chile você ir nos Andes e ver Cóndor, principalmente na Cordilheira Central, entre Santiago e um pouquinho mais abaixo, tem muitos côndores. É impressionante ver como eles vão horas sem um bater de asas sequer. Aqui temos a mina El Teniente, que também dá para visitar. Ao sul de Santiago tem uma das maiores minas de cobre do mundo. Essa montanha é toda furada para extração de cobre. Aqui está uma ideia de uma seção longitudinal da montanha com algumas das câmeras que eles usam para retirar o minério de cobre de dentro da montanha. O cobre é a grande riqueza do Chile. É o principal produto de exportação, a principal fonte de dólares. Você pode visitar a mina, entra pelos túneis, vê o centro de controle, vê os restaurantes, vê a vida dos mineiros. É muito interessante essa visita técnica à mina de El Teniente. Essa chama mina de El Teniente. E o pitoresco é que fora da mina... Ah, claro! Você ainda vê subterrâneos cristais de quartzo gigantescos, cristalizados lá debaixo da terra. Quando eles descobrem um quartzo gigantesco, eles cavam em volta só para a gente ver e fica ali à disposição. Tem vários gigantescos. Isso uma pessoa cabe embaixo facilmente. Mas o pitoresco aqui do lado de fora é a antiga vila dos operários da usina, que chama Sewell, construída pelos ingleses. Hoje em dia ela está desabitada. A empresa resolveu realocar os
trabalhadores para morar lá embaixo, e todo dia sobe um ônibus para levar para a mina. Mas a cidade está preservada como patrimônio histórico, embora vazia, você pode visitar. Era um dia de inverno, todo nevado, muito bonita essa cidade. E, seguindo um pouco mais embaixo, você chega no Vale de Colchagua, entre São Fernando e Santa Cruz, que é outro grande centro produtor de vinho. Então, aqui tem um monte de vinhas para visitar, e mais embaixo tem um dos lugares mais legais que eu acho do Chile, que é o Parque Radar Siete Taças e o Altos del Ircay, que são lugares naturais maravilhosos. Eu também recomendo. Indo do sul para o sul de Santiago, você vê uma placa para Peor es Nada. Existe realmente uma cidade Peor é Nada. Diz a lenda que no século XIX, um fazendeiro morreu dividindo a fazenda entre os filhos, dando um quião para cada um, e um se sentiu prejudicado. Então ele deu o nome da fazenda de Peor é Nada. Quer dizer, ainda bem que ele ganhou alguma coisa do pai. E o fato é que aquela fazenda, Peor é Nada, foi a que mais se desenvolveu e hoje é uma vila chamada Peor é Nada. Tem até a ponte Peor es Nada. Então é melhor que tenha a ponte do que você ter que atravessar a pé, certo? E vamos às vinhas. Casa Silva fica ali. A Casa Silva é maravilhosa, uma degustação de vinhos fantástica. Os vinhos da Casa Silva são muito bons. Não esta, mas uma outra, que no fim a foto não ficou boa, tinha uma sala de barricas de vinho envelhecendo com um aroma de uva que eu nunca vou esquecer. Nossa, um aroma de uva doce. Se tivesse um sabonete com aquele aroma, mas eu nunca vi. É um perfume delicioso. Aqui a vinha Santa Helena, que também dá para visitar, gigantesca. E essa é a mais estranha de todas, a mais imperdível, é a Casa La Postoli. A Casa La Postoli é uma vinha fundada por uma empresária chilena que cavou um buraco cilíndrico na terra. As uvas entram por cima, passam pela fermentação, passam para a barrica no andar abaixo, passam para o engarrafamento embaixo, passam para degustação e controle de qualidade, e até que o último andar lá embaixo da terra é o empacotamento. E um elevadorzinho traz os vinhos para cima. Então, é uma linha de produção vertical em que o vinho vai sendo produzido e descendo para debaixo da terra. Essa vinha, na época, era famosa porque, em 2009, ganhou como o melhor vinho do mundo. Foi um vinho da Casa La Postoli. Aqui estão algumas cenas dessa high-tech Casa La Postoli, que é realmente uma vinha que vale a pena visitar. Se for para escolher uma só do Vale de Colchagua, não percam a Casa La Postoli. Essa é a sala de degustação, bem no subterrâneo, lá embaixo, com uma magnífica mesa espelhada, que rende belas vistas. A mesa de degustação da Casa La Postoli. Essa é a vinha Vilmanent. A vinha Vilmanent, no dia que a gente foi aí, era fevereiro, as vinhas estavam amadurecendo para serem colhidas em março, as vinhas estavam carregadas, as videiras carregadas de vinha, e tem um restaurante muito bom aí, o restaurante do Vilmanent é um bom lugar para almoçar. E chegamos ao Parque Siete Taças, que Siete Taças porque são vários poços, com uma cachoeira depois da outra, muito pitoresco, cheio de cachoeiras entre lava para visitar. Vejam aqui, esses são cilindros de lava resfriada, cilindros não, prismas hexagonais de lava resfriada muito lentamente. Quando a lava cai em capa muito grossa e vai resfriando lentamente de cima para baixo, o basalto cristaliza em prismas hexagonais. Isso é muito comum no Chile, na Islândia, em qualquer país vulcânico. E você faz umas caminhadas nesse Parque Siete Taças maravilhosas. Esse aí é chamado Colmillo del Diablo, uma montanha que é como se fosse o canino do diabo. Você pode andar até aqui, dormir nesta casinha aberta, livre, e depois continuar passeando aqui por cima. Muito legal. Agora vamos ao Parque Nacional, ao Parque Nacional Altos del Ircay, que fica do lado das Siete Taças. Quem não quiser andar pode ir a cavalo, mas aviso, marcha lenta, o nome do cavalo. Veja só a visão desse Altos del Ircay. Me digam se não é uma coisa do outro mundo. Esse é o vulcão descabeçado grande, que é visível de quase todo o parque. E você anda por coladas de lava, como fala, corridas de lava. Eu já estou falando chileno aqui. Corridas de lava, montanhas de lava, tudo de lava que esse vulcão foi vertendo ao longo dos anos. Ele é ativo e tem bastante lava para sair ainda.
a gente subiu aí essa montanha que chama Cerro Paine. Paine quer dizer azul em língua indígena, como Torres del Paine. E nesse dia nós andamos até aqui em cima e fomos acampar nessa lagoa aqui embaixo, onde tem um risquinho aqui. Aqui é uma área boa de acampamento do Lago da Lagoa. A água é limpíssima, água doce, você pode beber. E daí, veja a nossa descida para a lagoa, como já era abril, para maio, acho, bem outono, tudo avermelhando, paisagem maravilhosa. As pessoas montaram a barraca aqui embaixo, mas eu fui dormir no alto do morro sozinho, porque eu queria tirar uma foto como esta. O que significa isso? Eu tinha uma máquina de filme na época. Eu deixei a máquina aberta com disparador automático durante 4 horas e as estrelas foram andando e fazendo a trilha no filme. Uma pena é que tinha muito raio do lado da Argentina. Tinha algumas nuvens lá soltando raios e acabou queimando a foto. Senão seria bem espetacular. Você vê aqui embaixo o vulcão Descabeçado e o vulcão Quissapu, que os dois muito ativos que cada tanto explodem. E as estrelas passando por cima. Depois, de manhã, com o sol nascendo, você vê o sol rasante no alto da montanha, amarelo, é a hora mágica em que qualquer foto fica linda, e daí eu desci para a lagoa onde os meus colegas estavam acampados para continuar a caminhada. E que caminhada! Olha só as paisagens da reserva do Parque Nacional Altos del Ircay. É imperdível. Para quem gosta de andar, de montanha, é um prato cheio. Esse lugar se chama enladrillado, que significa azulejado. São aqueles prismas de lava resfriada devagar, cristalizada, só que ele está sendo erodido plano por cima. Então, aquele monte de prismas lado a lado, erodidos, parece um chão de ladrilhos. Um lugar muito bonito, aliás, a vista do Descabeçado daqui também é maravilhosa. Veja só o fim do enladrilhado com o vulcão lá em cima e uma pessoa, uma amiga, descansando. Na hora do almoço, mais embaixo, tinha um riachinho e estava cheio desses insetos que andam em cima da água. Fiquei fascinado. Demorei uma meia hora até tirar uma foto como esta. Veja que toda boa foto é 99% de transpiração. Eu fiquei agachado meia hora com dor na perna, clicando e desperdiçando um monte de foto até conseguir pegar um bichinho desses de perto. Eles andam muito rápido. E aí é uma outra viagem que foi feita em setembro, para o mesmo lugar, Altos del Ircay. Na época, uma amiga lá do clube de montanhismo falou, vamos para o Altos del Ircay, mas eu consigo uma casa emprestada. Então, a gente ficou nesse chalé legalzinho e dali fomos passear. Pájaro Carpinteiro é como se chama o pica-pau. Por todo o Chile tem muito, desde a Patagônia até essa região aí é cheio de pica-pau. É muito comum andar nas florestas e ver pájaro carpinteiro. E, para nossa surpresa, a reserva Altos del Ircay estava toda nevada. Isso a gente não sabia. Sorte que tínhamos levado óculos escuros. Mas a gente não sabia que estava tudo nevado. E olha, fazer essa caminhada, ver de novo o vulcão descabeçado no meio da neve, foi uma alegria inesquecível. Foi uma das melhores viagens dessa história do Chile, da época de morar no Chile. Veja só a beleza da neve intocada, sem ninguém, não tinha ninguém lá, só nós, passeando nesse lugar maravilhoso. Uma joaninha que eles chamam de tinita. O natina é uma moça, então tinita é uma mocinha. A tinita nasceu, está procurando comida e só tem gelo em volta, coitada. Ela já nasceu e a neve ainda não derreteu. Mas aí vem as plantas fura-neve. Eu não sei o que elas fazem, mas elas vão crescendo e a neve vai derretendo em volta. Não sei que tipo de calor elas concentram. Muito interessante. Então, a planta fura-neve é comum quando começa a primavera. E as árvores aqui ainda esperando para nascer folha, ainda tinha muita neve. E as paisagens maravilhosas dos Altos del Ircay com neve. Foi muito lindo. Descendo mais um pouco, chegamos na região da Araucania. A principal atração da Araucania é a cidade de Pucón, que é cheio de coisas para fazer. É outro lugar que vale muito a pena. É muito rico de tudo para fazer. Além de cidade, que é uma graça, tem termas, tem vulcão, tem parques nacionais, um monte de lugares para visitar. Esta é a marina de Pucón, com barcos, e o vulcão Vila Rica. Pucón é dominada pelo vulcão Vila Rica, que também é um vulcão muito ativo. A cada tantos anos ele entra em atividade e sai lava daí, dá-lhe erupção e cinzas. Mas quando ele não está em erupção e está calmo, a gente consegue subir até o topo.
Essa é uma Termas Los Pozones, piscinas ao ar livre de água quente, no friozinho é uma delícia. Essas são as termas geométricas, fotos da minha esposa também, um rio todo de água quente, inteirinho fumegando, muito legal, tudo isso é água quente, é uma delícia. E aqui vamos subir o vulcão Vila Rica, eu me juntei, a gente se juntou num grupo, foi a família inteira e mais uns amigos, e começamos a subir o vulcão Vila Rica. A gente tem um treinamento, dão equipamentos, e é simplesmente andando para cima. Depois de andar na cinza, começa a parte de neve, a gente veste crampons, que são espinhos debaixo da bota, para ajudar você a não escorregar na neve, claro. Aqui, ó, vamos subindo em zigue-zague pela neve, seguindo a trilha das outras pessoas, que é mais fácil, até que chegamos na cratera do vulcão Vila Rica. Só é possível porque ele não estava em atividade. A minha esperança era ver um lago de lava aqui, mas nesse dia não tinha lava, então até hoje ainda não vi lava vermelha na minha frente. Espero a chance. Mas veja só a beleza da cratera, das pessoas andando em volta e as visões do mundo lá embaixo e você aqui em cima de um vulcão altíssimo. Como vê, a região é cheia de vulcões. Esse vulcão aqui, esse primeiro, é o vulcão Yaima. Este sim é um dos vulcões mais ativos do Chile. Quase todo ano ele entra em erupção. A gente já vai lá no vulcão Yaima já já. E na hora de descer do vulcão Vila Rica, você desce como? De esquibunda, que para eles se chama Potogã. Potogã, porque poto é o bumbum, e Potogã, o trocadilho com tobogã. Então você desce de Potogã, com aquela machadinha na frente, para se segurar caso desembeste e não consiga parar, aquela machadinha age como um freio. Eles ensinam como faz, e tudo aquilo que descemos suando, a gente desce dando risada, muito divertido. Tem rafting, não percam os raftings de Pucón. Aí estão a família, os amigos, e todo mundo se divertindo. Quer dizer, com essa cara não parece que estão se divertindo, mas é legal, acreditem, muito gostoso. O Parque Nacional Uerquehue, perto de Pucón, cheio de trilhas e lagos e florestas maravilhosas, com um pássaro carpinteiro e toda a fauna, flora necessária, é muito bonito. E depois a gente foi ainda para o Parque Conguillo. Aí são umas 4 horas de viagem muito lentas por estrada de terra, e a chega nesse Parque Nacional, que é também maravilhoso, em volta do vulcão Yaima, aquele que eu disse que é muito ativo. Aí estou eu na frente de um paredão de lava que resfriou e parou aí. Aquele vulcão lá em cima é o responsável por tanta lava em volta, toda hora estourando. Acho que foi nos anos 1950 que uma grande erupção soltou tanta lava que represou um rio e fez esse lago. As árvores morreram e ficou essa laguna arco-íris de cor maravilhosa, represada pela lava. Hoje uma cachoeirinha drena a água desse lago. Outra coisa é que no Chile tem araucária, é a coisa mais óbvia. Na Araucania, onde tem os índios araucanos, é que veio o nome da árvore araucária, só que é outra espécie. Aqui no Brasil é Araucária brasiliensis, e lá no Chile é Araucária araucana. Algumas delas são muito gordas e elas também dão pinhão. Em maio, em Santiago, é difícil achar, eles não têm o hábito de comer pinhão. Eu tanto procurei que eu achei no mercado em Santiago com pinhão de araucária chilena. O pinhão é menor, a casca é mais mole, tanto que nem precisa de faca para descascar, e é mais doce. Então é curioso, o pinhãozinho da araucária araucana. Só que a araucária lá é restrita a algumas reservas, é uma árvore em extinção. Então, ele não tem muito pinhão para comer, porque quase não tem araucária. Eles, ao longo dos anos, acabaram com tudo. Só tem alguns parques nacionais e reservas. Algumas visões do Parque Conguillo, que é uma maravilha, com as suas araucárias. Inclusive, os chilenos não sabem que tem araucária no Brasil. Quando eu dizia que tinha araucária no Brasil, eles abriam aquele olho. Porque chileno que vem para o Brasil só vai para a praia. É Florianópolis ou Búzios, ou Salvador de Bahia. Mas eles não entram para o interior para ver, não conhecem as nossas araucárias. Nunca viram. Não conheci nenhum chileno que sabia que no Brasil tinha araucária. Aqui eu estou na encosta do vulcão Yaima, olhando para o vulcão Vila Rica lá longe. Aquilo ali não é fumaça de vulcão, é uma nuvem, simplesmente, que resolveu ancorar por ali. O Vila Rica estava tranquilo, ainda bem. Mais uma foto de estrelas.
em que a gente deixa a câmera aberta, na época da câmera de filme, 4 horas, vai dormir, depois põe o despertador e tira, enquanto isso as estrelas vão fazendo seus riscos no céu. Aí está o vulcão Yaima, com as estrelas do céu andando por cima. Dá um belo efeito. Aí consegui sem relâmpagos, uma foto mais legal. Vulcão Lonquimay, com a cratera Navidad. Navidad quer dizer Natal, porque essa cratera nasceu numa erupção no Natal. Essa pequenininha da frente, veja só a história. No 25 de dezembro de 1988, simplesmente abriu um buraco no chão e começou a verter lava. E em poucos dias, até 3 de janeiro, diz aqui, a cratera já estava com 130 metros de altura e a erupção acabou. Assim, eles puderam observar um vulcão nascendo ao vivo, do zero. Certamente um dia ele vai crescer e ficar tão grande como seu pai, o vulcão Lonquimay. Nessa viagem era abril e estava começando as cores do outono. Esse lugar, essa cidadezinha ali da Araucania, chama Icalma. Icalma, todas essas encostas ficam vermelhas e amarelas no outono. Só que era muito cedo. Então, só os ciprestes já tinham amarelado. Mas eu já vi fotos maravilhosas desse lugar, com tudo vermelho, com cores de outono. Então, não precisa ir para os Estados Unidos ver cores de outono. Aqui no Chile também tem. É muito legal. Essa é uma foto de alguns índios peuentes com quem eu andei conversando. Índio mesmo, eu acho que lá já não tem mais nenhum puro. São bastante misturados com os espanhóis, mas muitos falam a língua Mapuche, que é a língua dos índios da região, a principal língua indígena chilena, e vivem na sua maneira tradicional, fazem a sua comida tradicional. Foi muito interessante conhecer, portanto, a cultura Mapuche numa viagem à região da Araucania. Mais para baixo, a gente chega na famosa região dos lagos. Puerto Varas e Frutillar são cidades de colonização alemã, muito parecidas com Joinville e Blumenau. Fora todos os vulcões, o vulcão Osorno, os saltos do Petroué, aí era inverno, tinha chovido muito, as cachoeiras estavam triscando de tanta água. Veja a arquitetura, nesse caso, de Frutillar. Eu escolhi algumas fotos de Frutillar, muito parecido com a arquitetura alemã daqui. A diferença é que eles não têm casa em chaimel, gozado. Só aqui no Brasil a gente vê casa em chaimel. Os colonos do Chile não têm. Preciso saber se o enxaimel é típico de alguma região da Alemanha para a qual emigraram os alemães para cá e não emigraram para lá. Claro, região alemã significa doces maravilhosos. As tortas eles chamam de Kuchen. Kuchen ou cuca, para nós aqui é bolo, mas para ele é torta, com massa embaixo e um recheio por cima. Estação de esqui, como Antillanca. No dia que a gente foi para Antillanca, tinha uma ventania enorme, estava tudo fechado, não se podia fazer nada. Mas veja como é bonito, uma montanha de neve com a neve escorrendo na horizontal, porque o vento batia na horizontal. Muito bonito o vento na estação Antillanca. Até que chegamos ao fim do Chile, o famoso Parque Nacional Torres del Paine, cuja base é Puerto Natales. Em Puerto Natales, você pode ver os famosos cisnes de pescoço negro, cisne de cuello negro, que se banham no Oceano Pacífico. E aqui tem pescadores, muita atividade. Você indo para o Parque Nacional Torres del Paine de ônibus, você vê coisas como enormes bandos de ovelhas circulando por aí, do mesmo jeito que aqui no interior do Brasil você vê gado. Dos camelídeos da América do Sul, que são 4, lhama, vicunha, alpaca e guanaco. Você vê lhama, vicunha e alpaca nos altos Andes do norte do Chile, Peru e Bolívia. E aqui embaixo você vê os guanacos. Os guanacos são muito tímidos, eles não deixam a gente chegar perto. Então, eu precisei de muitas fotos e muita paciência até conseguir tirar foto de uns guanacos de perto sem que eles me vissem. Aqui o Parque Torres del Paine, vejam só as montanhas com o hotel. Este é um abrigo de montanha, você pode fazer caminhadas enormes, sem barraca, porque a cada tanto tem um abrigo de montanha de alta qualidade. Isto é uma foto do vento patagônico. Lembra que no começo eu falei que os ventos de 100 km por hora na Patagônia, eles sopram no verão, mais ou menos entre novembro e março. E é impressionante, eles derrubam você, eles tiram óculos da sua cara. É impossível jogar basquete porque a tabela do basquete não fica de pé. Então, essa é uma prova de que o vento patagônico é uma coisa impressionante.
Essas montanhas são os Cuernos del Paine. Aqui atrás, a gente tem as Torres del Paine, que vamos visitar de perto já já. Um close dos Cuernos del Paine, que são consideradas algumas das montanhas mais belas do mundo. E caminhadas, nessa viagem era março, já era meio outono, então tinha muitas flores amarelas, muito mato amarelo, campânulas, e você chega perto do glaciar Grey, que é uma geleira fantástica, ou você faz a caminhada ou vai de barco. Aqui trechos da caminhada, que é lindíssima, até que você chega perto do glaciar Grey, que é uma geleira enorme, como você vê, com formas de gelo fantásticas, gelo azul, gelo transparente, gelo pelo meio das pedras, e você consegue comprar uma excursãozinha ali que você anda por cima da geleira. Você anda por cima da geleira, vejam os sapatos com crampons, esses são os espinhos usados para andar na neve e no gelo. Esse é meu filho, que nessa viagem tinha 9 anos, andando aí com a guia para que ele não caísse, mas ele se comportou muito bem. Andou com aquela guia por toda parte, em cima da geleira, lagos. Ela deu uma instrução de escalada em gelo, que meu filho na época adorou, subiu no gelo. E aqui é interessante, enquanto a gente olhava ele escalando, aqui em cima onde estávamos, veio um martelo de ar comprimido, um vento repentino que derrubou minha esposa no chão. Ela simplesmente levantou no ar e caiu de costas no gelo, para você ter uma ideia de como é o vento. Cavernas de gelo, parece ar congelado. Você passa a mão e é liso, a coisa mais lisa do mundo, e você não sente porque o dedo gela, ainda por cima fica insensível. Então é como se fosse um campo de força invisível quando você passa a mão dentro do gelo de uma caverna de gelo. É impressionante. Várias visões da geleira, a gente chegou perto, andou por cima da geleira, lagos de icebergs desprendidos da geleira, até que vamos subir as Torres del Paine, as montanhas mais famosas do parque. A trilha vai indo, no começo você ainda acha bancos, cafés, lugar para ficar, e depois você começa a subir, encosta e sobe, que sobe. A última subida é bastante cansativa, porque são pedras grandes que você tem que se alçar e trepar em pedra por pedra, subir essa encosta enorme. Mas vejam se não vale a pena o esforço. Quando você chega lá em cima, é essa coisa maravilhosa, esse anfiteatro glaciar, cavado por geleiras, com essa lagoa e essas montanhas do outro mundo. É realmente muito bonito, vale a pena o esforço. Vai devagar e chega aí o mais cedo possível. Uma foto mais perto das torres. E, acabando a nossa viagem ao sul, agora vamos dar uma olhadinha rápida para o norte também. Saindo de Santiago, a gente chega na região de Coquimbo, que é uma região já de deserto, com céu claro, onde tem os grandes observatórios astronômicos do mundo, ficam nessa região. Inclusive tem observatório turístico. A gente foi ver o observatório Mamayuca, que é um observatório que aceita turistas à noite, e um guia lá mostra as estrelas, você olha no telescópio, muito legal. Outra atração daqui é a região produtora de pisco, que é o destilado de uva. O Chile disputa com o Peru a autoria do pisco. Quem foi que inventou o pisco? Mas é aqui que se planta. No meio de um deserto, eles canalizam as neves que derretem dos Andes e você vê tapete verde de videiras, infinitas videiras crescendo no meio do deserto. Tudo para a produção de pisco que vai para o Chile e exportado para o mundo inteiro. Aqui um observatório, Mamayuca, por dentro. E na época eu não tinha uma máquina boa de tirar foto de estrela, mas eu consegui pegar essa aqui de Órion. Está vendo as Três Marias? Esta é a constelação de Órion em volta, que é um herói grego que está atirando um arco. Ele está tirando uma flecha para matar a constelação do Touro, que fica lá na frente. Ninguém viu nada, mas e agora? Então, os gregos imaginavam isso. Tem o tronco do caçador, o saiote grego com uma faca pendurada na cintura, as Três Marias são cinto, e ele tem umas estrelas fazendo uma cabecinha, um arco de estrelas fazendo o braço, e 2 arcos aqui, que seria o arco para ele atirar a flecha. Então, ó só a imaginação dos caras. Eles olhavam isso e viam isso, e deram o nome de Órion, que era um herói grego da lenda, da mitologia grega. Eu tirei essa foto também abrindo a máquina horas, olhando para o Polo Sul. Então, você pode ver que todas as estrelas giram em volta do Polo Sul,
E estas estrelas mais fortes são o Cruzeiro do Sul e o Alfa Centauro, que estavam andando para cá, em volta do Polo Sul. Mais para cima, chegamos ao Atacama, enfim. Estamos chegando ao fim da nossa viagem. No Atacama, um deserto seco e quente, com muito pouca água. Em São Pedro de Atacama é o centro, você vê o centro de viagem, você vê o vulcão Licancabo na divisa com a Bolívia, e dali faz passeios maravilhosos. Laguna Miscante, tudo com 4.000 metros acima do nível do mar. Você se sente um pouco mal, mas vale a pena ir. A gente vai ter o Nelson, daqui a pouco vai mostrar, daqui mais algumas semanas, vai mostrar o Atacama em detalhes, que vale a pena, tem muita coisa. Como era julho este passeio, as lagoas estavam congeladas. Aqui estamos eu e meu filho, na época com 5 anos, minha esposa tirou a foto, a gente deitado em cima do lago gelado. Muitos flamingos, é o lugar dos flamingos por excelência. Eles são muito tímidos, quando você chega perto, eles saem discretamente voando. Paisagens e cores, é um lugar colorido, estoura de cores o lugar, que dá dó de usar óculos escuros, porque você está perdendo aquelas cores todas. É maravilhoso, areia, montanhas. Para uma criança de 5 anos, na época, se divertir escorregando na areia, nos vulcões. Esse é o vulcão Lascar. Uma semana antes da gente chegar, ele tinha espirrado faíscas para cima e um pouquinho de lava, mas nós perdemos. Continuo aguardando a oportunidade de ver lava na vida. Ainda não foi dessa vez. Tem um campo enorme de geysers, que chamam geysers del Tatio. Os geysers del Tatio. Agora entramos na Bolívia. Lá em São Pedro de Atacama, eu comprei uma excursão de 4 dias até o Salar de Uyuni, que atravessa o deserto boliviano. E as paisagens do deserto boliviano são maravilhosas. Aqui minha esposa andando com o filho, em cima de um lago também. Ele toda hora via um lago congelado, ele queria andar no lago, claro. Flamingos maravilhosos. Esses aqui estavam fazendo uma espécie de dança de acasalamento, todos com o pescoço na mesma direção e balançando o pescoço de um lado para o outro. Um momento mágico. Formações rochosas no deserto boliviano. Viscachas, que são animais típicos dali, um tipo de coelho rabudo. Esses aí não têm medo de humanos, eles ficam olhando e pedindo comida. Esta é a Laguna Colorada com algas vermelhas. Então, a água é bem marrom por causa das algas. E em volta, esse branco todo é depósito imenso de borato de sódio. Então, é uma mina de boro no meio da água vermelha, um lugar fantástico. Campos vulcânicos de pequenos geysers e lama fervendo, termas para você se esquentar na água quente, em tanto frio, era julho, acho que eu devo ter pegado uns 30 abaixo de zero, a gente sofreu lá, mas com água quente tudo se resolve. O deserto colorido é uma coisa fantástica, tanto do lado do Atacama quanto do lado da Bolívia, e chegamos na cidade de Uyuni, onde vamos ver uma coisa única no mundo, não percam, o Salar de Uyuni. Aqui temos a cultura andina com cholas, que são as índias, e o Salar de Uyuni é uma enorme planície de 100 e tantos quilômetros por 100 e tantos quilômetros de puro sal, cristalizado. No verão, isto aqui se enche de água, fica uma lâmina muito fina de água em cima do salar, ele vai secando e o sal cristaliza de novo. Então, todo ano, esse rendilhado de cristais de sal se refaz. No meio do salar tem essa ilha cheia de cactos que chama Isla del Pescado, a Ilha do Peixe. Então, a gente vai na Ilha do Peixe, anda e tem visões do salar de lá de cima, no meio dos cactos gigantes. Esse, sim, também faz essa região toda mais um ponto que torna essa região toda o lugar mais lindo do mundo. Um dos lugares mais lindos do mundo, mas é impressionante. O Hotel de Sal é um hotel que você pode se hospedar lá do lado do salar, todo feito de blocos de sal tirados do salar, os móveis, as paredes, tudo feito de sal. E agora eu vou mostrar umas fotos tiradas pelo meu filho quando foi lá em 2017, no verão, e viu o salar inundado. Isto aqui é aquela planície gigantesca de sal com uma camada fina de 1 centímetro, talvez, de água, em cima, refletindo o céu. E me diga se não é uma coisa do outro mundo ver um lugar assim. Não existe outro lugar no mundo como esse.
Essa foto eu botei de cabeça para baixo de propósito, porque achei que ficava melhor do que de cabeça para cima. Impressionante, ó, o cara com a cabeça no sol, no sal, digo. E pela ausência total de perspectiva, é fácil tirar fotos desse tipo, ó. Você põe o cara longe, uma garrafa na frente e você não tem nada para comparar o que está perto e o que está longe. Dá para fazer isto numa foto. Esse meu filho que tirou essa foto. E daí, para terminar, eu quero mostrar uma foto do Salar de Uyuni tirada por um grande amigo fotógrafo da National Geographic. Esse sim, um fotógrafo profissional. Uma foto noturna do Salar de Uyuni molhado e com a Via Láctea. Para terminar em grande estilo, com permissão de incluir essa foto dele na minha apresentação. E assim terminamos uma grande viagem pelo Chile de norte a sul. Espero que todos tenham a chance de ir um dia e passear bastante por esse país maravilhoso. É isso. Estou quase sem palavras. Impressionante a apresentação. Impressionante. Meu Deus. Eu gosto muito do Chile. Já estive várias vezes, mas do jeito que você mostrou, eu preciso voltar e ver muito mais coisas. Anota todos os lugares que eu falei e trata de passar por eles. É imperdível. Com certeza. E no dia 20 de abril, o Nelson, nosso amigo Nelson Gomes, vai falar só sobre o deserto de Atacama. Então, vamos detalhar essa preciosidade. Sim. Antes disso, a gente tem outras lives bem bacanas, né? O Douglas com Emirados Árabes. Depois nós temos uma live muito especial ainda em abril da Eslováquia, uma engenheira eletricista que mora na Eslováquia. Estou curiosíssima para ver. Bom, Márcio, sempre que você está fazendo, sempre você faz muito bem feito, sem palavras. Vou só pedir para todo mundo abrir as imagens aí para a Val tirar uma foto da gente. Márcio, você consegue interromper tua apresentação aí, por favor? Sim. Olha aí, quanta gente, amiga. Olha aí. O assista. Olá, pessoal. Terezinha, Carlos, outra vez. Chegará a vez de Peru. Ingrid, como vai? Cris, Yamada-san. O Gustavo também está ali. Tudo bom? A Mariana. Cadê eu tinha visto o Gilberto antes. O Gilberto subiu. Olha o Claude. A Deza. Parabéns, Márcio. Excelente palestra. Vamos ver se eu consigo complementar alguma coisinha aí para você, viu? Não tem muita coisa, na cama tem bastante coisa. Ô, Nelson, você está com desafio, hein, Nelson? Você está com desafio. Você coloca uma obra-prima aí falando, pô, depois eu... Você está com desafio. Né? Vai ser ruim para o Douglas na sequência, hein, Douglas? Ele, irmão, vai ter que se esforçar, hein? Eu acho que vou cancelar a minha. Tá ficando muito difícil, viu? Cada vez mais difícil. Nelson está com desafio. Márcio, você não tem ideia de fazer pelas tuas fotos, são maravilhosas. Fazer uma exposição com essas fotos. De fotos. Nossa, tão lindas, lindas. A gente vai fazer, né? Vamos fazer. Tá muito eu bonito. Estou fazendo uma programação até abril, porque depois não se sabe como fica, mas eu acredito que tudo isso vai continuar, né? Eu tenho fé. Quer continuar. Vamos ver a campanha dos candidatos aí. Se não tomar vinho, se não falar sobre viagem, não tem voto. Não tem voto, isso não. Não dizer que vão fazer campanha, mas óbvio que coisas boas têm que continuar, certo? Não tem, com certeza. Independente de quem seja o ganhador. Mas por coincidência, os dois candidatos
estão sempre viajando com a gente, estão sempre participando de tudo, Viniep, todo mundo está sempre firme. Mas o que é bom tem que ficar, Beth. Vai ficar. Já deu. Val, tirou foto, Val? Val? Amigo pedindo que eu conte, enquanto eu estava no Chile, eu tive H1N1 em 2009, na época da pandemia de H1N1, eu tive. Era uma época que eu estava sozinho lá no Chile, peguei a febre, passei mal pra caramba, mas eu fui numa clínica lá e a sorte é que tinha remédio, né? Tinha um remédio Tamiflu, eles me deram Tamiflu para tomar, eu me tranquei em casa durante 5 dias e sarei do H1N1. Então, foi sobrevivente da pandemia, de gripe suína, né? Gripe suína. E, para variar, estão dando banho da vacina da Covid. Nem fale, nem fale. Estou esperando chegar minha vez para vacinar. Chegaremos lá. Gente, façam perguntas difíceis para o Márcio. Para o Márcio tem que ser difícil, porque fácil não dá, não é compatível. Márcio, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se foi uma pegadinha, que um turista normal. Em Santiago, eu observei muito cachorro solto na praça, em frente da La Moneda. Eu falei, mas por que? E todo mundo trata bem os cachorros e tal. E me deram uma explicação. Que até hoje, eu fico me perguntando se é verdade, né? Então, você morou lá, talvez você saiba. Eles avisam que o cachorro é o primeiro bicho que percebe terremoto com algumas horas de antecedência, né? Então, eles deixam os cachorros soltos para verificar se tem algum risco de terremoto, né? Não sei se isso é uma verdade ou é um folclore. Até pode ser verdade que eles percebem terremotos com uma certa antecedência, mas eu não senti isso lá, sinceramente. Eu sentia que o pessoal tem dó de matar, não tem um serviço de zoonoses que recolhe cachorros nos abrigos, então eles vão se reproduzindo nas ruas. E Santiago é mesmo cheio de cachorro, e o Chile, em geral, é cheio de cachorro solto na rua. Santiago é o pior, mas por toda parte tem algum cachorro olhando para você enquanto você come. E eles deitam na porta da loja e as pessoas não ligam, e estão acostumadas, passam por cima e não estão nem aí. Agora, o engraçado é que você não vê aqui, se um cachorro fica solto, logo ele está sujo, cheio de sarna, judiado. E lá parece que todos os cachorros têm dono, não é? Os cachorros da rua são bonitos, bem apresentáveis. Até eles têm boa qualidade de vida, não sei como conseguem. É isso aí. Acho que como um país mais frio, não tem tanta praga como aqui, né? Então, eles não devem ter sarna nem muita coisa. Pulga tem. Pulga tem mesmo. Parabéns pelos detalhes também da sua apresentação, né? Pela qualidade das fotos. Essa foto aí, última das estrelas, né? No polo, realmente, isso foi uma... Eu tinha visto isso em um vídeo do YouTube, mas é a primeira vez que eu vi alguém de carne e osso tirando uma foto dessa. Parabéns. Todas elas, especialmente essa. Muito bem. E essa nem ficou muito bonita. Com os recursos de hoje, ficaria muito melhor. Então, espero viajar de novo um dia, porque desde 2010 que eu voltei, eu nunca mais fui para o Chile. Espero voltar um dia e daí a gente aproveita para fazer coisas com o equipamento de hoje, que fica muito melhor. Muito bom. Mas é isso, é impressionante, é um vizinho de primeiro mundo. Sem dúvida. Uma apresentação também de primeiro mundo, viu, Márcio? Parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns. Muito bem, obrigado, então. Esperamos contar sempre com você, Márcio. Sempre. Vamos bater palma para o Márcio. Tudo de bom, muito obrigado. Legal. Pessoal, muito obrigada. A próxima live nossa vai ser sobre os Emirados Árabes com Douglas Diner, no dia 7. 7 é uma quarta-feira. Dia 7 de abril, às 19 horas. Contamos com a presença de vocês. Malas prontas, passaporte na mão, hein? Vamos lá. É isso aí, Beth. Parabéns. Parabéns, Márcio. Parabéns, Beth. Parabéns, organização. Vamos em frente. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Boa noite.